pessoal, aqui é a Júlia, sou responsável pela área de produto PDV da Magic e vamos para mais um treinamento Bem Viver. Neste treinamento eu vou falar sobre o produto Albuquerque Lins. Bom, quando a gente fala de produtos Bem Viver, é importante que a gente tenha na mente 3 pilares muito claros, que são os pilares que compõem o desenvolvimento de projeto e são características principais dos produtos Bem Viver. O primeiro deles é a arquitetura assinada. Então, todos os nossos projetistas, eles são projetistas de nome, de qualidade projetual. Muitos deles, inclusive, atuam no segmento do alto padrão e têm vindo trabalhar com a gente justamente por entender que o segmento econômico, ele também merece atenção e também é muito importante que tenha arquitetura de qualidade. O segundo ponto é a localização, então todos eles estão localizados no centro de São Paulo, onde tudo acontece, onde todas as oportunidades são oferecidas. E terceiro ponto, estar inserido no segmento econômico. Esse mapinha que vocês estão vendo, ele é um mapinha situacional, então ele mostra esquematicamente como é a região que a gente está inserido. Então estamos na rua Albuquerque Lins, próximo a 2 estações de metrô importantes, né, Santa Cecília e a Estação Marechal, perto de bairros também significativos para a cidade de São Paulo, como a Santa Cecília e Higienópolis, e próximo aí a Barra Funda. Enfim, temos muitos pontos relevantes dessa região e eu vou mostrar, né, a quantidade para vocês no próximo mapa. Esse mapa, ele é muito importante que vocês sempre carreguem ele, que vocês mostrem para o cliente, estejam com ele em mãos e caminhem com o cliente pela região para ele poder sentir. Porque cada bolinha colorida dessa que vocês estão vendo é um ponto de infraestrutura. Então, ou é educação, hospitais, farmácias, lazer, transporte. Então, é onde realmente tudo acontece. E hoje, quem tem qualidade de vida na cidade de São Paulo são pessoas que moram perto de tudo, que tem todos os tipos de serviço, de produtos acessíveis a pé, que é o caso dos nossos produtos, né? Então, nosso cliente consegue fazer tudo em até 15 minutos. Aqui é uma imagem também de localização. Então, esse é o nosso prédio, está perto aí do Minhocão. Temos um trecho também que conseguimos ver Higienópolis. E agora, entrando num caráter mais técnico, vamos falar um pouco sobre a ficha. Então, o nome do produto é o Bem Viver Albuquerque Lins, inserido na rua Albuquerque Lins 336. E os projetos foram assinados por ótimos arquitetos. Quem fez o projeto de arquitetura foi o pessoal da Rubio, de áreas comuns e fachada Basiches, e projeto de paisagismo a Ivy Reis. Esse produto é composto por uma torre, e sendo 132 unidades residenciais e uma loja. A quantidade de unidades habitacionais por pavimento, ela varia. E esse produto, ele tem um mix bem legal, justamente buscando atender as demandas dos nossos clientes, né, e atender a um público diversificado, né, em termos de tamanho de família, pessoas às vezes que fazem home office, pessoas que têm criança, casais recém-formados que ainda não têm filhos, pessoas solteiras, enfim. Então, temos apartamentos estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios e 3 dormitórios, que variam de 19 metros quadrados e meio até aproximadamente 41 metros. Nós temos também 21 pavimentos, mais térreo e ático. E nesse produto nós temos 2 elevadores. A área total do terreno é de 922 metros quadrados e meio aproximadamente. E as áreas comuns, elas estão distribuídas em 3 pavimentos, que eu vou estar falando um pouco mais para vocês aí nos próximos slides. Essa imagem é a imagem do nosso embasamento. Então, agora eu vou contar um pouco mais sobre o processo de concepção para vocês. Né? Estamos trabalhando com cor e materialidade diferentes, estamos com concreto, pintura, no azul e no cinza, justamente porque essa região é uma região com bastante movimento, né? Onde tem grande fluxo de pessoas, de transporte, de atividades, e a gente traz essa cor justamente para trazer tranquilidade para a pessoa, né? O azul, ele
traz essa sensação de calmaria, de tranquilidade, de solidez, de segurança. E o concreto ele vem justamente para reforçar essa sensação. E o embasamento a gente sempre procura, obviamente, dentro dos parâmetros normativos e legislativos, de trazer as aberturas, trabalhar com vidro para que traga uma sensação de fluidez dentro do nosso projeto. Aqui é outra imagem do embasamento. Bom, agora a gente começa a falar das áreas comuns que estão no térreo. Aqui é o hall e todas elas vão ter cores, então vocês vão ver que tem essa composição justamente para trazer alegria, né, vivacidade para o nosso conceito. Temos também trabalhado com móveis mais slims, justamente para trazer esse ar de atemporalidade. Aqui é o coworking, mini mercado, fitness, brinquedoteca, yoga, massagem, espaço beleza, lavanderia, salão de jogos, redário e playground, então o playground está ali no fundo da imagem, fitness externo e pet place, o pet place ele está inserido atrás do gradil. Bar e rooftop, aí aqui já é no nono pavimento, tá, pessoal? Então, é o pavimento intermediário de áreas comuns que a gente tem. Que tem esse bar rooftop, ele tem vista para o centro. Então, ele está direcionado na frente, né, na nossa fachada, por assim dizer. Aqui é um outro ângulo dele. Aqui é o salão de festas. O salão de festas está no 21º, junto com a área externa que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E eles têm vista para a área da Barra Funda. Essa é a nossa área externa. Nós temos um trecho de lazer, né? Justamente para dar esse apoio também para festas, é uma cobertura. Nós temos uma hortinha também e é onde eu comentei com vocês que dá a vista para a região da Barra Funda. Aqui é uma outra imagem desse mesmo ambiente. Bom, falando um pouco de implantação, então deixo o mapinha para vocês de localização do que está em cada lugar no térreo. Aí aqui do 1º ao 8º. Então, pessoal, a gente tem essa planta justamente com o mix que eu falei para vocês, que é variado. Nesse trecho a gente tem 2 dormitórios com office, 3 dormitórios, 1 dormitório. Aqui é a do nono pavimento, que a gente tem unidade habitacional e o primeiro pavimento de cobertura / lazer, né, que não é o térreo. Aí aqui do 10º ao 18º, essa planta, ela é basicamente a mesma modulação que a gente tem aí no térreo, só que da escada para o fundo, né? Então, é a planta que a gente tem 2 dormitórios e 3 dormitórios ou 2 dormitórios com office. Esse trecho também, pessoal, tem uma unidade só, eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente chegar das plantas individuais, mas tem uma unidade nossa, que é a última que tem esses 2 dormitórios com office, que funciona, esse office ele vira um terraço coberto, né, por assim dizer. É uma área com laje fechada, porém, não tem essa esquadria, ele passa a ser um guarda-corpo. Aí aqui é 19º e 20º, que a gente também tem esses trechos, inclusive vou até voltar aqui no primeiro pavimento. Se vocês olharem, pessoal, aqui nessas unidades da frente, nós temos para cima 3 unidades e para baixo uma unidade, que nós temos garden. Então, nessas unidades, somente no primeiro pavimento, eles não têm, essa unidade ela não tem a parte do terraço, né? Aquele terraço elevado que a gente tem no nosso decorado. Porque nesses ambientes, né, nessas unidades, funciona uma porta justamente para dar acesso a essa área privativa. Então, ela é privativa da unidade. Júlia, tem como acessar por outro local? O condomínio pode acessar? Não, ela é uma área privativa. Então, nós temos 4 unidades do térreo que tem esse garden.
E no 19º e no 20º, a gente também tem 5 unidades que tem uma varanda maior que o nosso terraço, né? Ela é comprida, ela pega ali de fora a fora. Aí aqui é o 21º, que só ocorre área comum. Bom, agora vamos falar das nossas plantas. Plantas num geral, pessoal, a gente sempre entrega aí os nossos diferenciais. A gente entrega a bancada com pedra. Então, justamente entendendo que o cliente ele não precisa desembolsar para poder retirar um material que não é de uma qualidade tão legal. A gente já entrega numa boa qualidade, porque se ele quiser fazer um complemento, fica muito mais fácil, ele não precisa retirar nem demolir nada. A gente sempre estuda as nossas plantas com uma circulação otimizada, justamente para que ela seja confortável, para que ela atenda todas as demandas que a pessoa que venha morar nesse apartamento precisa. Nós temos também janelas amplas, então maiores que geralmente a gente vê no mercado, justamente entendendo que precisamos de boa iluminação, boa ventilação para trazer maior qualidade de vida. E nós temos persiana de enrolar nos dormitórios. Outro ponto importante, pessoal, vou agora entrando numa parte um pouco mais técnica, tá? Os nossos projetos, eles são de alvenaria estrutural. O que isso significa? Que as paredes não podem ser demolidas porque elas compõem a estrutura do nosso prédio. Então, Júlia, mas as paredes internas, como funciona, né? As internas, eu vou mostrar só 2 exceções aqui para vocês mais para frente, mas via de regra, na maioria dos casos, elas são de vedação, que é justamente para vedar o ambiente. Então, ela não tem característica estrutural, ela pode ser adaptada através do cliente, né? Então, a gente não faz essa adaptação interna, porque a gente não tem mão de obra para isso. E aí, pessoal, a única ressalva é para o ambiente, né, do dormitório, do apartamento de um dormitório. Porque as nossas instalações, né, de 1, 2 e 3 dormitórios para cooktop / fogão, ela é a gás. E por norma, a gente não pode ter gás num ambiente de alta permanência. Então, se o cliente ele quiser remover essa parede, ele pode, contanto que ele faça o isolamento dela através de vidro, de marcenaria ou até de outra própria parede. Ele só não pode ficar com ela aberta. E aí, para as demais unidades, né, as unidades tipo, por exemplo, 2 dormitórios, 3, ele pode remover e deixar aberto, contanto que o dormitório principal permaneça isolado do gás, tá? Para chuveiro, a gente trabalha com chuveiro elétrico. Com relação às individualizações, a gente entrega com individualização de gás e energia. E para a água, a gente trabalha com a previsão de individualização. Então, se o cliente quiser fazer essa individualização, ele pode, mas fica a critério dele fazer todo esse processo de trâmite para individualizar. Para as unidades de 2 e 3 dormitórios, a gente está prevendo ponto de máquina e tanque. Então, no apartamento de 2 dormitórios, ela está aí uma do lado da outra. E a gente entrega isso além da área comum, porque a área comum ela já é prevista justamente para atender todo mundo do prédio, né? Tendo tanque, tendo máquinas de lavar, lave seca. Inclusive, até foi um assunto que eu esqueci de mencionar quando a gente passou pela lavanderia, mas todas elas são semi-industriais e só temos 2 ambientes que são no estilo comodato, que é a lavanderia e o mini mercado. A lavanderia a gente já entrega com 1 ou 2 máquinas, depende da contratação. E aí, após certo ciclo de lavagem, o condomínio ele pode solicitar as demais máquinas previstas em projeto. Esse valor de lavagem ele fica em torno de R$10, né? Pode ter variação, 10 para secar, 10 para lavar, né? O mini mercado a gente entrega a infraestrutura, a gente não entrega com a geladeira em si, porque às vezes os condôminos, né, eles querem uma coisa mais específica, então fica a critério de decisão via assembleia para o condomínio contratar. Mas voltando aqui nas tipologias, a gente entrega para 2 e 3 dormitórios, tanque e máquina. Aqui
nos 3 dormitórios. Então, Júlia, onde que tá, né, esse ponto aí do tanque? Tá vendo essa paredinha lateral que faz divisa com o terceiro dormitório? É nesse ambiente que está para dentro do quarto. Por quê? A gente tem recebido demanda de ter uma área maior de apoio. Então, se o cliente quiser, inclusive, ele pode, por conta própria, mover esse ponto da máquina e usar esse ambiente como apoio, né? Colocando a máquina e o tanque nele mesmo. E aí a gente também tem, né, essas questões de poder fazer esse ajuste interno, se a pessoa quiser ampliar uma sala, se quiser fazer um home office, ou se quiser usar o terceiro dormitório para algum fim que às vezes nem sempre são os filhos. Aí aqui, essa planta, pessoal, é uma planta nova. A gente desenvolveu ela justamente por essa demanda da galera do home office, né? Ou então da família, que tem os 2 dormitórios, mas que precisa de um ambiente de suporte. E aí, pessoal, a gente criou também uma planta mostrando para vocês como ficaria essa opção, né? Se a pessoa não quiser o office, mas quer um espaço maior que 2 dormitórios. E aí, até respondendo algumas perguntas que eu recebo. Esse terceiro espaço, ele é um 3 dormitórios que vocês estão passando outro uso? Não, pessoal, não é um 3 dormitórios. Porque esse ambiente, ele é menor que um dormitório precisa ser. Então, ele é realmente um ambiente para ser um suporte, né? Independente se vai ser um home office, se vai ser uma sala de jantar ou qualquer outro uso que o cliente precise. Aí aqui é a opção, né, que não é uma opção de planta, mas a gente criou a planta justamente para ilustrar o que o cliente pode fazer depois do recebimento de chaves. Recuos. Deixei aqui as medidas aproximadas, né, que a gente tem críticas eu digo assim, que são as menores medidas, né, então, como o nosso muro ele é angulado, tem trechos que ele é mais largo, eu deixei as menores, para vocês terem ideia do quanto é, então, justamente para poder explicar para o cliente que tem espaço de circulação, de ventilação. Aí aqui eu deixei os finais, que vocês sempre me perguntam. Essa folha, acho que é a folha resumo da maior parte das perguntas que eu recebo, né? Então, os finais, quais são as unidades adaptáveis? Pessoal, as unidades adaptáveis, elas são unidades plausíveis de adaptação para clientes PNE. Então, assim, é importante que vocês tenham também essa análise na hora da venda de que o cliente PNE, para ele fazer a alteração, ele precisa estar dentro dessas unidades. Então, a preferência acaba sendo para vender as unidades que não são adaptáveis. Né? E aí, essas unidades, se o cliente, no momento da venda, vocês precisam questionar se o cliente ele quer receber ela PNE ou não. Porque aí a gente adapta ponto de altura de tomada e tudo mais para que fique acessível. Senão ele recebe ela como uma unidade comum. Então, são as unidades finais 1 e 4 no primeiro pavimento e final 1 no segundo e no terceiro pavimento. Vãos de janela, que eu comentei que são janelas amplas, nós temos na sala 1,60, no dormitório principal 1,40 e demais dormitórios nós temos 1,20. Dimensão do terraço. Então, o terraço ele tem 2 metros de altura por 30 centímetros de profundidade e por questão de norma de compartimentação do bombeiro, ele está a 40 centímetros do piso da sala, elevado, tá? Essas paredes amarelas marcadas aí no projeto que vocês estão vendo são as paredes que eu falei que são estruturais, então são paredes internas, né? Aquele trecho ali do home office do segundo dormitório e do segundo dormitório do final 10, são paredes estruturais que não podem ser demolidas, elas não podem ser adaptadas. Por quê? Essas paredes, como vocês estão vendo, elas são paredes também de alinhamento de elevador, então a gente não pode mexer nelas, elas não podem ser paredes de vedação. Aí aqui são os finais do 19º e do 20º. E aqui eu circulei para vocês quais são as unidades que tem o garden no primeiro pavimento, que eu comentei. E também indiquei que somente no 18º, esse trecho do office, ele vira um terraço coberto. Pessoal, esse terraço, ele tem as paredes normais, tá? A única questão é que ao invés de ter uma janela, o cliente vai receber um peitoril, né? Então, ele vai ter um guarda-corpo de alvenaria. Aí aqui no 19º e no 20º também circuladas as unidades que tem esse terraço maior.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o treinamento. Se surgir alguma dúvida, peço por gentileza que vocês contatem os coordenadores, os gerentes para sanar as dúvidas. Eles vão entrar em contato comigo se for alguma coisa muito extraordinária também, por exemplo, as junções, né? Geralmente a gente consegue fazer junção de unidade nos pavimentos mais acima, nos últimos pavimentos. Mas tudo isso precisamos submeter à consulta de projetistas estruturais. Então, antes de vender qualquer coisa que vocês tenham dúvida para cliente, por gentileza, né, entrem em contato, perguntem. Sempre é bom ter essa troca justamente para que nenhuma dúvida fique em aberto. Ah, pessoal, uma coisa que eu estava esquecendo, eu vou até voltar um pouco. Nesse projeto, nós temos as categorias HIS1, R2V e HMP, tá bom? Que é as categorias que vocês podem efetuar venda. No demais, eu permaneço à disposição e boas vendas.